Nesse vídeo, nós vamos começar a falar sobre a teoria X-barra, sobre a análise sintática das sentenças de acordo com a teoria X-barra da gramática gerativa. Notem que o nome é teoria X-barra, o que significa que isso não é apenas um método de representação das sentenças, mas é uma teoria, é uma hipótese sobre a forma de organização sintática das línguas humanas. A ideia por trás da teoria X-barra é o oposto da visão estruturalista sobre as línguas humanas. O estruturalismo vai enfatizar que cada língua é um sistema autônomo autocontido, que é um sistema que tem a sua organização própria, a sua maneira própria de funcionamento. O que significa que as estruturas das línguas podem ser completamente diferentes entre si. Uma língua pode ter uma estrutura bastante diferente da estrutura de outra língua. Além do mais, nas árvores do tipo estruturalista, o principal objetivo é ser o mais preciso possível na descrição. Então, ao descrever um sintagma nominal, um sintagma preposicional ou um sintagma verbal, a representação estruturalista vai tentar encontrar todos os tipos de elementos que podem ocupar determinadas posições naquele sintagma. Isso faz com que, no final, a fórmula de um sintagma nominal, de um sintagma adverbial, de um sintagma verbal, seja completamente diferente. Não existe nenhuma necessidade de que haja algo em comum entre os diversos sintagmas de uma língua. E mesmo entre sintagmas de línguas diferentes. Não existe nenhum compromisso de que o formato do sintagma nominal do português seja sequer parecido com o formato do sintagma nominal do japonês, ou do inglês, ou do alemão, além do mero fato básico de que tem que ter um núcleo nominal. Tirando isso, o sintagma nominal de uma língua e o sintagma nominal de outra língua podem ter estruturas muito distintas. A visão da teoria X-barra é diferente. Ela parte daquela ideia gerativista de que as línguas, na sua estrutura sintática, não são tão diferentes entre si. Há mais coisas em comum do que coisas diferentes. E parte também daquela ideia de que as línguas, de que a gramática universal se organiza a partir de propriedades universais, os princípios, e propriedades particulares, mas também limitadas, que são os parâmetros. Sendo assim, a estrutura da teoria X-barra, a estrutura de um sintagma na teoria X-barra, tem o objetivo de ser universal. A ideia é que essa estrutura, proposta pela teoria X-barra, daria conta de todos os sintagmas de uma língua e de todos os sintagmas de todas as línguas. Essa seria a estrutura básica, seria o esqueleto básico de todos os sintagmas de todas as línguas que existem, que existiram e que existirão. E como é que é esse esqueleto da teoria X-barra? Como vocês estão vendo aí na tela, essa é a estrutura básica de um sintagma de acordo com a teoria X-barra. Todo sintagma vai ter um núcleo, que aí está sendo representado como X. Esse núcleo projeta um sintagma completo. Mas ele faz isso por partes. Ele primeiro projeta uma projeção intermediária, que a gente chama de um X' ou X-barra, e depois projeta um sintagma completo, que é a projeção máxima, que aí a gente está representando como XP. Esse P aí é de sintagma, que em inglês é phrase. Os gerativistas costumam manter os rótulos em inglês, por uma questão de uniformidade. Então a ideia básica é o seguinte: todo núcleo pode se juntar a um complemento, e quando ele se junta ao complemento, ele forma uma projeção intermediária, X-barra. Depois, essa estrutura núcleo e complemento pode se juntar a uma espécie de um segundo complemento, no sentido de que é uma segunda coisa que é exigida por esse núcleo, mas a gente não chama de complemento, a gente chama de especificador. Nesse momento, quando
a projeção intermediária se junta com o especificador, forma-se o sintagma completo. Agora o sintagma está com todos os seus requerimentos atendidos. Okay? Essa estrutura hierárquica seria universal. Então, todos os sintagmas teriam núcleo, projeção intermediária e projeção máxima. Todos os sintagmas podem ter um complemento e podem ter um especificador. O complemento está mais próximo do núcleo e forma com o núcleo a projeção intermediária. O especificador está mais distante do núcleo. Ele não se combina diretamente com o núcleo, ele se combina com a projeção intermediária. Essa hierarquia entre núcleo, projeção intermediária e projeção máxima, e essa combinação possível do núcleo com o complemento e da projeção intermediária com o especificador funciona como um princípio, no sentido de princípios e parâmetros, como uma propriedade universal. Aquilo que seria um parâmetro, aquilo que seria uma propriedade opcional é a ordem linear entre esses elementos. Há línguas em que o núcleo vai vir antes do complemento, há língua em que o núcleo vai vir depois do complemento. Em tese, é possível também que haja a mesma coisa com relação ao especificador. Um especificador pode estar à esquerda da projeção intermediária, ou um especificador pode estar à direita da projeção intermediária. Isso vai dar conta, ao mesmo tempo, das propriedades estruturais, das propriedades hierárquicas dos sintagmas, mas também vai dar conta da variação que existe entre línguas diferentes com relação à ordem dos elementos. Depois nós vamos ver como cada tipo de sintagma se enquadra nesse esqueleto básico. Como é que um sintagma nominal, como é que um sintagma verbal, como é que um sintagma adjetival, adverbial, etc., etc., se encaixa nesse esquema. Mas esse é o esquema, esse é o esqueleto geral. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe vocês.